Bom dia a todos, aqui é o presbítero Sandro, a paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos. Se você precisar de oração, pode entrar no grupo Oração 24 Horas, ok? É só clicar no meu zap, que é 988-335-977, DDD 11. Vamos meditar numa palavra de Deus rapidamente. Isaías capítulo 24 diz assim: Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote e ao servo, como o seu senhor, a serva, como a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra planteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mandamentos, estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. É uma palavra, não é uma palavra de prosperidade, receba casa, apartamento, fazenda, mas é uma palavra onde Deus revela que está indignado com o pecado do homem. É uma palavra onde Deus se mostra contrário às atitudes, às ações dos homens. O profeta aqui, Isaías, usado por Deus, falando ao povo de Deus, e hoje nós estamos meditando nisso. Eis que o Senhor esvazia a terra. Então, quem nasce é porque Deus permite, e quem morre é porque Deus está esvaziando a terra. E Deus a desola, Deus é quem está fazendo toda essa destruição. Por quê? Por causa do pecado do homem, por causa da idolatria, por causa da feitiçaria, por causa dos bruxos, por causa dos iníquos, dos adultérios, por causa do pecado do homem contra Deus. Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Deus não aceita pecado, Deus é luz, ele não tem comunhão com trevas, e o mundo está vivendo numa densa treva. Então Deus transtorna a sua superfície. A superfície, o povo, a população mundial está transtornada porque não pode trabalhar, não pode prosperar, não pode ganhar dinheiro, não pode pagar. Olha, uma coisa é você não ter um emprego, mas outra coisa é você não poder trabalhar. Uma coisa é você não ter o dinheiro para pagar a água, a luz, fazer a compra do mercado. Outra coisa é você não poder fazer isso para conseguir fazer aquilo. Deus está transtornando a superfície, dispersa os seus moradores, cada um para sua casa, cada um para o seu lar. Está disperso, Deus dispersou os moradores da terra. Deus dispersou, o homem, ele diz que o vírus veio por isso ou por aquilo, mas ninguém fala que é o pecado do homem que está ocasionando essa situação toda no mundo. E o que suceder ao povo, sabe o que está acontecendo ao povo? Sucederá ao sacerdote. Isto quer dizer que incrédulo ou não incrédulo, crente ou descrente, vai passar por essa luta. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote.
ao servo, ao pobre, ao empregado, ao escravo, como ao seu senhor. Então veja bem, hoje as empresas, os milionários, os bancos estão tudo doando milhões e milhões. Por quê? Porque estão preocupados com este vírus, porque estão preocupados com a vida. Mas saiba que Jesus disse: não temei o homem que pode matar o corpo, temei a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma ainda no inferno. Então a humanidade tem que temer a Deus, a humanidade tem que buscar a Deus, a humanidade tem que se entregar a Deus, a humanidade tem que despertar. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Como a sua senhora, como a serva, a empregada, a patroa, e como ao comprador, ao vendedor, os comércios estão fechados. Isto é terrível para o comerciante, para a população, porque o dono da empresa não ganha, o empregado não tem salário, a família passa necessidade. Como também ao que empresta, ao banqueiro, e ao que toma com usura, que empresta com juros, como ao que paga juros. De todos se esvaziará a terra. Deus tem esvaziado a terra. E de todos será saqueada. Em vários lugares do mundo tem havido saques. A criminalidade, o roubo tem aumentado. Porque o Senhor pronunciou esta palavra. Esta palavra é de Deus. A terra planteia, a terra chora. E se murcha. O mundo enfraquece, o mundo enfraqueceu, a economia mundial enfraqueceu e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra, sabe, os mais grandes, os mais fortes estão enfraquecendo. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Os moradores, os pecadores, sabe? Teve o carnaval, ninguém proibiu o carnaval. Tem as festas mundanas, ninguém proíbe. Ninguém proíbe. Não há uma proibição. Aí depois que passa as festas que ganham os milhões, aí querem proibir o povo de trabalhar. Mas se o povo não trabalhar, o povo não come. Se não come, morre de fome. Então, Deus tem feito um transtorno no mundo inteiro. Por causa de quê? Por causa do homem pecador, do homem incrédulo, do homem ateu, do homem altivo, do homem orgulhoso, do homem soberbo. Porque Deus tem castigado a humanidade por causa do homem iníquo, por causa da incredulidade do homem. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis. Os homens, as autoridades, os países estão adulterando, estão transgredindo, estão desobedecendo as leis de Deus. Estão quebrando as leis de Deus, estão deixando de obedecer às leis do Todo-Poderoso. E acham que Deus vai deixar isso para lá. Não. Jesus disse: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Presta bem atenção, você que adultera. A Bíblia diz: não adulterarás. Você que mata ou comete assassinato, a Bíblia diz: não matarás, não assassinarás. Você que mente, a Bíblia diz: não mentirás. Você que adora imagem de escultura, a Bíblia diz: não é para adorar imagem de escultura, nem adorá-las, nem se ajoelhar perante elas. Então você que fala o nome de Deus em vão, você que brinca com o nome de Deus, você que brinca com a palavra de Deus, você que brinca com o evangelho, você que brinca de ser crente, você que faz piada da palavra de Deus, você que faz palhaçada com a palavra de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que o homem semear, ele vai colher. A humanidade está colhendo o fruto do que plantou. A humanidade está colhendo aquilo que plantou. E a terra está chorando porque desobedece ao Todo-Poderoso. Quebram os mandamentos de Deus, os estatutos. Querem tirar versículos da Bíblia que dizem que é pecado o homem deitar com outro homem, a mulher com outra mulher. É claro que é pecado, sempre foi pecado e sempre será pecado. Passará o céu e a terra, mas as palavras de Jesus não vão passar. E se Jesus disse que é pecado, se a palavra de Deus diz que é pecado, nunca que alguém vai se levantar dizendo que é pastor, ou bispo, apóstolo, e falar que pode tirar versículo da Bíblia ou dizer que não é pecado. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado,
pecado, será pecado, sempre foi pecado. Você que usa tatuagem, é pecado. Você que está na igreja e bebe, é pecado. Você que está na igreja e adultera, é pecado. Você que está na igreja e engana o povo, é pecado. Você que está na igreja e é ladrão, é pecado. Não, olha, você pode não estar sendo visto por mim, pode não estar sendo visto pelas pessoas, mas está sendo visto por Deus. Deus está te vendo. E quebram a aliança eterna. O que é isso? Quebram a aliança com Deus. Abandonam a igreja, abandonam a fé, abandonam a Jesus Cristo. Por isso, com maldição, por isso a maldição consome a terra, por causa dos pecadores. É por causa de você, pecador, que as famílias estão sofrendo. É por causa de você, adúltero, feiticeiro, macumbeiro, idólatra. É por causa de você. É por causa de você que mente, que a terra está sofrendo. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados. Lá no Equador, as pessoas sendo queimadas na rua, em outros lugares, nos Estados Unidos, caminhões queimando os corpos dos que morreram por causa do pecado. O homem está morrendo por causa do pecado. O homem tem morrido por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Está escrito na Bíblia, o salário do pecado é a morte. Ei, pecador, o teu salário é a morte, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceita Jesus, te entrega a Cristo, abre o coração, deixa Jesus entrar em tua vida, se converta a Ele. Está determinado por Deus ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas nós aguardamos Jesus para a salvação. E você? Vai esperar a morte chegar ou vai esperar Jesus? Aceita Jesus. Aceita Jesus como teu Salvador. Aceita Jesus. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Então, Jesus está à porta e quer salvar. Aceita Jesus agora. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que te dê um dia de salvação. E que Deus te dê a vitória. A vitória é aceitar Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Aqui é o presbítero Sandro. Fica com Deus.